Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de História do concurso Magistério História da ESFESEX de 2018 ou 2019. Nos vídeos anteriores nós resolvemos as demais questões que vieram anteriores e nesse vídeo nós vamos resolver as questões 51, 52, 53 e 55, visto que a questão 54 foi anulada no gabarito. Certo? Sem mais delongas, questão 51 vai trazer o seguinte enunciado de um extrato de texto do livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, denominado de A Era dos Impérios, 1875 a 1914. Antes de ler, eu vou grifar essa data que ela é muito importante, data histórica nas análises históricas. Vamos lá. A ascensão dos movimentos operários e socialistas como movimentos fundamentais para a emancipação dos privilegiados incontestavelmente incentivou as mulheres à busca de sua liberdade. Durante o século XIX, vários foram os países que assistiram à emergência da mulher, tanto no contexto social quanto no mundo do trabalho. Beleza, esse é um extrato de texto do livro A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, publicado pela editora Paz e Terra em 1988. Sobre isso, assinale as alternativas e analise as alternativas e assinale a resposta correta. Como que você vai fazer essa questão? Você vai analisar essas alternativas aqui, 1, 2, 3 e 4, vai ver qual está correta e qual está incorreta e vai assinalar a alternativa correta. Bom, vamos ler a afirmação 1. Ela vai dizer o seguinte, algum grau de emancipação feminina era necessário para as famílias da classe média porque nem todas eram suficientemente ricas para manter financeiramente as filhas quando elas não casavam ou trabalhavam. Essa alternativa ela está correta, tá bom? Essa afirmação ela está correta. Então, o que acontecia nessa época aqui entre 1875 e 1914? Atente-se à data. Nesse período histórico, que se falava-se já da emancipação feminina, ela estava, de certa forma, um pouco mais acelerada quanto mais era pobre essa mulher. Certo? Acelerada no sentido não que ela tinha uma igualdade civil de direito com os homens, mas que, em vista da questão econômica, muitas mulheres se viram obrigadas a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho. E isso outorgou a elas um certo grau de emancipação feminina, ou seja, um grau relativo de emancipação, não tão pujante como na segunda metade do século XX, mas já um locus de uma certa emancipação feminina. Sendo assim, a afirmação 1 ela está correta, tá bom? Olha aqui, por exemplo, você já pode eliminar essa daqui, que fala que é só a 2 e a 4. Você pode eliminar E, você pode eliminar B. Olha que coisa, você pode eliminar várias alternativas. Tá bom, vamos lá. Vamos ver a alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer que a propaganda de consumo via nas mulheres operárias um potencial comércio capitalista, já que os artigos de luxo feminino não se restringiam às mulheres da classe média. De certa forma, a questão do consumo, nesse momento histórico, as mulheres operárias elas foram para o mercado de trabalho por uma necessidade e não por uma questão de consumo. Certo? E aí você fala, já que os artigos de luxo feminino não se restringiam às mulheres da classe média, as mulheres operárias elas foram para o mercado de trabalho não por uma questão de consumo de produto de luxo para você ter um complemento em casa, mas por necessidade, certo? Como está falando na anterior aqui, nem todas eram suficientemente ricas para manter financeiramente as filhas quando elas não casavam ou trabalhavam, ou seja, de certa forma, mulheres que casavam com homens muito pobres ou que não se casavam eram obrigadas a se colocar no mercado de trabalho, certo? Se você viu que a 1 está correta e a 2 está incorreta, como que você pode dizer que ela está correta aqui? Então você já pode eliminar. De certa forma, nós já temos a alternativa. Então a gente assinala? Não, nós vamos ler as demais alternativas. Vamos ler a alternativa 3.
Está dizendo aqui que a 3 está correta. Vamos confirmar? Está dizendo o seguinte, ó, tanto a economia de serviços quanto as ocupações terciárias proporcionou às mulheres uma maior possibilidade de empregos. Por outro lado, a ascensão da economia de consumo fez dela o alvo principal do mercado capitalista. Grande parte, certo, das mulheres eram empregadas o quê? No chamado terceiro setor, que não era tão forte quanto é hoje em dia, que é o setor de serviços, pessoal. Então, tanto a economia de serviços quanto as ocupações terciárias proporcionou que aqui a ocupação terciária é o setor de serviços, a questão está sendo um pouco redundante, ela proporcionou sim às mulheres uma maior possibilidade de empregos. Por outro lado, fez com que elas se tornassem alvo, certo? Principal alvo do mercado capitalista. Portanto, a alternativa 3 está correta. A 4 vai dizer o seguinte: o mercado capitalista de artigos femininos apreciava as propagandas publicitárias dirigidas às mulheres como consumidoras, sem integrá-las como realizadoras. Certo? Essa alternativa está equivocada, tá bom? A grande propaganda do chamado mercado capitalista, propagandas publicitárias dirigidas às mulheres, é algo muito mais do pós-Segunda Guerra Mundial do que propriamente desse período histórico. Já existia, óbvio, propaganda realizada às mulheres, mas muitas vezes eram realizadas às mulheres ricas, certo? As mulheres em que os seus maridos ou suas famílias eram ricas. Portanto, a alternativa 4 está equivocada. Sendo assim, se é a 1 e a 3 que está correta, e ele pede para você assinalar a alternativa correta, na questão 51, a alternativa correta é a letra A. Certo? Vamos agora à questão 52. A questão 52 vai trazer este enunciado para nós. Deixa eu colocar aqui. Mais uma vez, você vai no livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios. Está falando de novo do livro do Eric Hobsbawm, da Era dos Impérios. Vamos ler. De acordo com o historiador Eric Hobsbawm, a Era dos Impérios foi marcada e dominada por muitas contradições. Foi ainda uma era de paz sem paralelo no mundo ocidental, mas que terminou por gerar uma era de guerras mundiais igualmente sem paralelo. Então vocês estão vendo a contradição desse período histórico. Isso foi um período de paz, mas que gerou a eclosão de uma das maiores conflitos ocorridos na história da humanidade, porque, segundo Hobsbawm, esse período chamado Era dos Impérios termina em 1914 com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então vamos lá. Ó. Sobre a denominada Era dos Impérios, analises assertivas abaixo, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas, e a seguir assinale a alternativa correta. Vamos ver a alternativa aqui. Vamos ver a 1. Vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Houve uma estabilidade social crescente naquelas zonas econômicas e industriais desenvolvidas que permitiram a pequenos grupos conquistar e dominar vastos impérios. Essa alternativa ela é verdadeira, tá? De certa forma, houve sim uma estabilidade social, mas é nesse período, tá bom? Não é. É nesse período, tá bom? Não é em outro período histórico, em que nas zonas econômicas e industriais, essa prosperidade, essa estabilidade social, ela foi restrita às zonas industriais desenvolvidas, tá bom? E que permitiu o quê? Que pequenos grupos conquistassem vastos impérios. Por exemplo, a Inglaterra, um país pequeno, um país que é um arquipélago ali na Europa, né, que é uma ilha, ela conquistou vastos impérios. Por quê? Por conta dessa estabilidade que permitiu que zonas econômicas desenvolvidas e industrializadas conquistassem vastos impérios, no caso da Inglaterra, na África e na Ásia. Certo? Portanto, a 1 ela é verdadeira, tá bom? A 2 vai dizer que foi o período em que os movimentos organizados da massa trabalhadora emergiu no contexto de intensas disputas políticas e sindicais que se divergiu quanto à derrubada do capitalismo. Tome cuidado com essa alternativa. Eu, inclusive, fiquei na dúvida, quase que eu caio nela. Por quê? Você tem que analisar o período histórico. Quando que o Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista em que a luta trabalhadora estava efervescendo? 1848. E de qual período que o Hobsbawm está falando? 1875 a 1914. Então, essa alternativa ela está errada porque ela está fora de contexto. Nesse momento histórico não ocorreu efervescência da questão da classe trabalhadora, porque foi um momento de estabilidade social. Se ele foi um momento de estabilidade social, por que ele foi um momento de disputas políticas e sindicais que divergiam sobre a derrubada do capitalismo? Isso daí se aflora em períodos de crise, certo? Portanto, a alternativa 2 ela é falsa. A alternativa 3 vai dizer que foi um período
em que as instituições políticas e culturais do liberalismo burguês se estenderam às massas operárias que viviam nessas sociedades. Também está correto, certo? Então, se ele for um período de estabilidade, ele foi um período do quê? De vitória do liberalismo burguês, certo? De industrialização. Isso restrito aos países centrais, tá? Se você for analisar países da América Latina, da África, da Ásia, é outro contexto, tá bom? Sendo assim, na questão 52, verdadeiro, falso e verdadeiro, qual é o verdadeiro, falso e verdadeiro? A alternativa B. Sendo assim, na questão 52, a alternativa correta é a letra B. Questão 52, alternativa correta, letra B. Certo? Vamos agora à questão 53. A questão 53 vai falar da crise de 29. Vamos ler o enunciado. Na segunda década do século XX, os Estados Unidos viviam a euforia do período que convencionou chamar de a nova era americana. Os cidadãos usufruíam de riquezas e o país da liderança econômica mundial. Esses anos de euforia foram abalados em 1929 com o craque da Bolsa de Nova York, que deu início à crise generalizada do capitalismo liberal. Com base no contexto acima, analise as assertivas colocando V para as verdadeiras e F para as falsas e a seguir assinale a alternativa correta. Vamos lá. São 3 afirmações, vamos pegar a afirmação 1. A afirmação 1 vai dizer que a euforia econômica e o clima de prosperidade sem limites nos Estados Unidos dos anos 20 escondia um contexto de misérias e intolerâncias em que a população negra e latina eram as principais vítimas. Correto. Essa é uma constante na história dos Estados Unidos, né? Euforia econômica, clima de prosperidade, mas que esconde um contexto de miséria e intolerância, sobretudo no tocante à população negra e à população latina como principais dúvidas. Essa é uma constante na história dos Estados Unidos. Portanto, a afirmação 1 ela é verdadeira. A afirmação 2 vai dizer que o fato do partido nazista e fascista encontrar soluções mais rápidas para a crise deflagrada em 1929 afirmou o poder dos líderes totalitários e justificou suas políticas. Também é verdadeira. De certa forma, é polêmico isso, né? A questão econômica é diferente da questão política. Então, os partidos nazistas, os fascistas, eles encontraram soluções mais rápidas para a crise de 29 como uma forma de derrotar o liberalismo e impor a ditadura para as pessoas. Então, era óbvio que ocorreu um certo crescimento econômico nesses países para que eles pudessem se legitimar no poder. Certo? Portanto, a afirmação 2 ela também é verdadeira. E a afirmação 3 vai dizer que deixa eu só pintar aqui, é verdadeira. Vai dizer que a crise do capitalismo liberal era inevitável, mesmo diminuindo o ritmo da produção após a Primeira Guerra Mundial, não havia como conter o colapso da economia. Essa afirmação é falsa, tome muito cuidado, tá? Toda vez que você vê palavras como inevitáveis em história, desconfie. Tá? Os historiadores não trabalham esse negócio, é inevitável, não existe nada inevitável, tudo é feito pela ação humana, certo? Como que você não havia como conter o colapso da economia, certo? A economia é uma ciência humana, então se for assim, essa alternativa ela está totalmente equivocada. Ocorreu a crise do capitalismo liberal nesse período histórico? Sim, ocorreu a crise, mas você não pode dizer que a crise era inevitável. Sendo assim, na questão 53, a alternativa correta é a letra C, tá? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Questão 53, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 55, tá? A questão 54 ela foi anulada pela banca, tá? Eu vou colocar aqui. Ela já começa de uma maneira bem equivocada, colocando que Churchill era presidente dos Estados Unidos em 1946, tá? Ele não era presidente dos Estados Unidos. Churchill nunca foi presidente dos Estados Unidos, ele nem era americano, ele era inglês, ele foi primeiro-ministro inglês, aí ele foi. De fato, ele foi primeiro-ministro inglês. Agora, presidente dos Estados Unidos, ele não foi, tá bom? Questão 54, ela está anulada, não se preocupe com ela, tá? E agora nós vamos à questão 55. Vamos à questão 55, que vai trazer o seguinte enunciado, que para resolver a questão basta você ler o Decreto Imperial número 426 de 24 de julho de 1845, que estabeleceu o regulamento das missões de catequese dos índios no Brasil.
Sobre essa legislação, analise as alternativas e assinale a resposta correta. Ou seja, você tem que ler a lei e conhecer a lei. Essa legislação, está dizendo que ela foi a legislação indigenista que homogeneizou o pensamento dos políticos do Império acerca dos índios e do modo de civilizados. Havia uma certa homogeneidade, tome muito cuidado com essa alternativa, perdão, porque havia sim uma certa homogeneidade em alguns políticos na visão que ele tinha sobre os índios, mas essa homogeneidade ela não foi moldada pelo decreto imperial 426, ela já existia, né, quando ocorreu o decreto imperial 426. Certo, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que foi mais uma legislação imperial acerca dos povos indígenas do Brasil. Na prática, era impossível atender às exigências da legislação e aplicá-las nas províncias imperiais. Existia uma dificuldade de atender às exigências da legislação e aplicar nas províncias imperiais, havia sim uma dificuldade. Porém, você não pode dizer que era impossível. Lembra que eu falei agora há pouco, palavras muito taxativas na história? Inevitável, impossível, completamente impossível. Esse tipo de palavra em concursos públicos, eles são chaves que muitas vezes o avaliador passa para que você descarte essas questões. Muito determinismo, né? Então a alternativa B também está equivocada. A alternativa C vai dizer que estabeleceu que a catequese deveria ser de responsabilidade da igreja. Para isso, era preciso que as dioceses trouxessem missionários europeus. Essa alternativa está equivocada, porque nesse momento histórico, certo, de fortalecimento do Estado Nacional Imperial, certo, do Estado Nacional do Segundo Reinado, da formação do Estado brasileiro monárquico, certo, que nós estamos falando aqui de 1945, que é o ano do golpe perdão, 5 anos depois do golpe da maioridade, em que o imperador Dom Pedro II já estava com 30 anos praticamente, com 20 anos praticamente, ele já era uma pessoa mais adulta, já se interessava mais pelo debate nacional, certo? Não vou entrar nessa questão da biografia dele, mas nesse período histórico não fazia sentido você trazer isso daí para uma responsabilidade da igreja. Pelo contrário, essa lei aqui diminuiu o poder que a igreja tinha sobre os indígenas, certo? Mas vamos passar para a questão D. A questão D vai dizer: o decreto imperial inaugurou uma forma de catequizar e civilizar os índios ao romper com a antiga legislação baseada no Diretório Pombalino. Esse decreto imperial ele não fez uma nova forma de catequizar os índios, de civilizar os índios, não mudou a visão eurocêntrica sobre os indígenas, se é isso que a alternativa está pedindo. Tá bom? A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que o decreto imperial criou um novo ordenamento para os aldeamentos espalhados pelo território que agora estaria sob o comando de um diretor-geral nomeado pelo imperador. Correto. Esse decreto, ele cria, certo, ele cria um novo ordenamento para os aldeamentos espalhados pelo território brasileiro, certo, que estaria sob o comando de um diretor-geral nomeado pelo imperador. Uma forma que do imperador ter mais controle sobre os aldeamentos, certo, mais controle do que propriamente a igreja tinha, diminuir a influência da igreja sobre os aldeamentos. Sendo assim, na questão 55, a alternativa correta é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais.